Meus irmãos, graça e paz, bom dia, um excelente dia na presença do Senhor, cheio da graça e da presença dele. Depois de um feriado frio, pelo menos aqui para nós em São Paulo, mas que Deus possa ter dado um tempo muito agradável, em nome do Senhor Jesus. Nos encontramos hoje em 1 Reis, capítulo 12, lembrando um pouquinho no capítulo 11, o final do reinado de Salomão, com a morte dele, né? Salomão morre e agora automaticamente o seu filho toma posse do reinado, Roboão. Através de Roboão, toda a história do povo de Israel toma um novo rumo, toma um novo destino. Nós sabemos que o próprio texto vai dizer, né, que tudo aquilo que aconteceu foi para confirmar o que Deus havia acontecido. Nós vemos isso no versículo 15, que diz: o rei, pois, não deu ouvido ao povo, porque este acontecimento vinha do Senhor, para confirmar a palavra que o Senhor tinha dito por intermédio de Aías, o silonita, a Jeroboão, filho de Nebade. Nós percebemos que por causa do erro dos pais, por causa do erro do povo, agora a gente começa a ver as consequências. A gente começa a ver realmente como o Senhor havia dito que o reino seria dividido, o reino agora passa por essa divisão, passa por esse período. Mas não podemos, claro que nós precisamos tomar muito cuidado, que aquilo que nós fazemos afeta outras pessoas. Aquilo como nós agimos afeta outras pessoas. A gente sempre diz, né, que o meu pecado, ele não faz mal só para mim, ele não prejudica só a mim, mas também aqueles que estão ao meu redor, também as minhas gerações também serão atingidas. Por isso que o que nós fazemos hoje tem sim poder e ação no futuro. E aquilo que eu faço de ruim, como aquilo também que eu faço de bom. Aquilo que eu faço de bom. Mas nós não podemos também hoje, simplesmente nos nossos dias, nos contentar simplesmente, olha, aquilo que eu estou passando é resultado da minha infância, é resultado de algumas situações, então hoje eu sou a consequência de algo. Nós não podemos também simplesmente hoje colocar a culpa no passado em coisas que passou. Por quê? Porque o próprio texto diz que Roboão teve a sua atitude, ele teve a sua parcela, né, de culpa, ele teve a sua participação, porque o povo vai até ele, o povo coloca uma demanda justa de tudo aquilo que estava acontecendo, e ele toma conselho. Então, o problema não é o fato dele não ter tomado conselho. O fato foi que quando ele toma conselho, ele quer ouvir aquilo que faz coceira no seu coração. E isso nós precisamos tomar muito cuidado. Quando nós pedimos conselho, o que nós queremos ouvir? Aquilo que vai agradar ao nosso coração, aquilo que vai parecer bom ao nosso coração, ou aquilo que realmente nós sentimos que é a direção de Deus. Porque muitas vezes para nós a direção de Deus não é romântica, ela não é gostosa. A princípio, muitas vezes, ela nem prazerosa é. Às vezes ela tem um custo. Às vezes ela vai gerar algumas situações, mas é a vontade de Deus. Eu sei que no início ela pode não parecer boa, mas eu sei o que Deus quer para minha vida. E Deus quer o melhor para mim. Então pode parecer ruim, né, aos meus olhos, diante de tudo aquilo que eu tenho vivido, mas no final é resultado de paz, de bênção e de vida plena. Então Roboão toma conselhos com os anciões que estiveram com seu pai, com os mais velhos, podemos pensar assim, com os anciões. Ele não gosta muito daquilo que ele ouve. Por que nós podemos perceber que ele não gosta? Porque ele vai buscar outro conselho. Então ele vai aos mais jovens, aos seus amigos, seus melhores amigos. E aí? O que vocês acham que eu devo fazer? Eles, não, olha, vai para cima, pesa ainda mais. Por quê? Porque eles estavam preocupados em estabelecer um reinado pela força. Eles estavam preocupados em determinar quem manda, quem pode. E Roboão ouve. E depois nós vamos perceber nitidamente em todo o texto que quem comanda o seu povo, quem comanda as vidas é Deus. O reino é dividido, né? Roboão fica com uma das tribos, a tribo de Judá, como Deus assim já o havia falado, e Jeroboão fica com as outras 11 tribos. Claro que depois disso também nós vamos ver no final que a única tribo que vai persistir, que vai resistir até o final é a tribo de Judá. E nós percebemos que mesmo assim Roboão e também Jeroboão
não querem fazer um reinado debaixo das mãos de Deus. Eles querem realmente afirmar o seu poder. Eu creio que eles olham para Davi e veem tudo aquilo que Davi fez. Não, eu quero ser como Davi. Mas esquecia que Davi sempre estava na presença do Senhor, mesmo com suas falhas e com seus erros. Então eles criam os seus locais de adoração, eles criam o seu meio de dizer. Então assim, eles distanciam de Deus. Mas Roboão já teve uma prova de quando ele quer guerrear contra as outras tribos, Deus diz, não vai. Não vai, e ele obedece. Mas mesmo assim ainda não é o suficiente. Ele quer ainda fazer agora do seu jeito. E faz. E nós sabemos de todas as consequências que vão vir. Então, irmãos, o que nós precisamos hoje parar e avaliar é quais são os conselhos que temos ouvido. A quem temos buscado conselhos? E esse conselho tem nos levado a tomar qual atitude? Temos, mesmo com muitas vezes, vamos dizer assim, uma reprovação de Deus ou um não de Deus, temos seguido sendo fiel ao Senhor? Ou isso tem sido motivo para nos rebelar, para deixar de orar, para deixar de ler a Bíblia, para deixar realmente de buscar a Deus como deveria? Que possamos pensar nisso nesse dia. Beijo no coração, fiquem todos com Deus, em nome de Jesus.